Esses são os 3 episódios mais traumatizantes de O Incrível Mundo de Gumball, com o terceiro sendo o sinal, e tudo começa no shopping da cidade com o Darwin experimentando vários chapéus. Ele então pergunta a opinião do Gumball, mas antes dele conseguir responder, a realidade começa a simplesmente falhar e o Gumball trava, deixando o Darwin bem inseguro. O que você achou? Não, acho que é meio... Verdade, desespero por atenção. O Darwin então continua experimentando os chapéus, porém toda vez em que o Gumball tenta falar a realidade começa a falhar, e num desses glitches ele até divide a tela com outra pessoa, quebrando completamente a quarta parede, e começando a mostrar que a realidade de Gumball pode ser na verdade apenas um programa de TV. O que foi isso? Que tal esse aqui? Não, esse aí te deixa... É canadense demais. Darwin começa a achar que está sendo insultado pelo Gumball. Ele então fica irritado e fala que está indo para casa. O Gumball corre e tenta o alcançar, mas novamente a realidade falha. E dessa vez o seu corpo literalmente foi partido ao meio. Simplesmente bizarro. Cara, espera! Espera! Calma, o quê? Darwin! A cena então corta para casa, e vemos o Ricardo irritado com a televisão, pois ela estava completamente sem sinal. Ele então leva o sofá para assistir a segunda coisa mais interessante da casa na sua opinião, a geladeira. Esse coelho é simplesmente intancável. A geladeira! Em paralelo a isso, Darwin estava praticando exercícios na casa. O Gumball se aproxima e diz que poderia ajudar com os pesos, mas novamente a realidade falha e o supino cai em cima da cabeça do Darwin, fazendo com que o Gumball pareça um completo idiota, e aumente mais a raiva do seu irmão. Peguem! A cena então corta para os dois no banheiro, e obviamente o Darwin está bravo após as atitudes suspeitas do Gumball, porém dessa vez ele consegue falar normalmente e pede desculpas. O Darwin aceita e começa a sorrir, porém meus amigos, nesse momento a realidade volta a falhar, e o rosto dele começa a literalmente derreter e ficar com olhos humanos, e isso deixa o Gumball com nojo, fazendo com que o Darwin fique irritado novamente. Sua cara! Sai da privada, acho que eu vou passar mal. Será que tem como ser mais grosso? Gumball percebe que algo muito estranho está acontecendo, e já que não consegue falar ele decide escrever um pedido de desculpas. Vemos então o Gumball no seu quarto tentando fazer isso de várias maneiras, e após um tempinho ele finalmente escreve o pedido de desculpas. O Darwin então entra no quarto e o manda ler a carta, só que novamente a realidade começa a falhar, e a mensagem que era um pedido de desculpas emotivo acabou saindo como um xingamento. Querido Darwin, você é muito feio, o seu rosto é horrível, espero que deixe de ser meu amigo por isso. Até nunca mais, Gumball. Darwin fica ainda mais irritado e o expulsa do quarto. O Gumball, sem saber o que está acontecendo, pensa em falar com o seu pai. Vemos então o Ricardo muito triste desligando a TV pois ela estava sem sinal. O Gumball então aparece na sala e pergunta a ele se notou que algo estava estranho ultimamente. Só que nesse momento o Ricardo começa a literalmente falar em outra língua. Reparou numas coisas estranhas acontecendo, tipo assim, coisas estranhas rolando? Mis consuelos necessitam doutor, são sus riñones. Quê? O Darwin então aparece na sala e de novo o Gumball tenta pedir desculpas, mas novamente a realidade falha e ele não consegue completar a frase, mas nesse momento do nada a tela fica preta e aparece uma mensagem de sem sinal. Então voltamos com o Darwin brigando com o Gumball. Enquanto isso a face do Ricardo está simplesmente bugando, o Gumball então fala para o Darwin que tinha algo de muito errado acontecendo. Meu, olha, tem alguma coisa errada, papai também tá esquisito. O Ricardo volta ao normal e fala que isso não passava de uma distração para os dois pararem de brigar. Ele então convida ambos para tomar um sorvete no shopping. A cena então corta para o carro e vemos que o Darwin ainda está puto com o Gumball. O Ricardo tenta fazer os dois se reatarem contando piadas para quebrar o clima, mas nesse momento do nada a realidade falha e a cena é cortada para outro local. O Ricardo está abastecendo o carro no posto de gasolina enquanto que novamente a sua cara buga, e isso deixa o Darwin e o Gumball assustados. O que Eu tenho aconteceu? que encher o tanque, daqui a pouco a gente continua.
Não, não é isso. E novamente a realidade falha e eles aparecem em um novo local. Dessa vez eles estão na avenida com o carro em movimento. O Gumball então pede desculpas e fala que tudo aquilo que fez não era de propósito, mas sim porque tinha algo de estranho acontecendo. E dessa vez, após ter experienciado várias situações bizarras, o Darwin aceita. E mano, isso foi muito fofo. Você sabe que eu nunca te faria se sentir mal de propósito. Tá tudo bem agora? Tá, tudo certo. Porém, nem tudo são flores, meus amigos. Nesse momento o carro começa a derrapar na pista, e o Gumball e o Darwin percebem que na verdade o veículo estava sem motorista. Então nos é mostrado que o Ricardo ficou paralisado bugando no posto de gasolina. E para piorar tudo, as coisas ficam ainda mais estranhas. A realidade começa a falhar e várias coisas estranhas começam a aparecer na tela, enquanto que o carro está desgovernado pela cidade. Os dois então descem do carro, e na televisão da loja está o apresentador do jornal falando que o sinal da cidade estava péssimo. O Gumball e Darwin então começam a pensar que já que o seu mundo estava sendo afetado por isso, talvez toda a sua realidade não passasse de um programa de TV. Porém nesse momento eles são cortados para casa, e o episódio se encerra com todo mundo voltando ao normal, menos Gumball e Darwin, que agora sabem toda a verdade. Se o que acontece na TV acontece com a gente, quer dizer que a gente tá... Aí foram todos pra casa e deu tudo certo. Vocês fizeram as pazes, estamos todos seguros e acabou tudo bem como sempre. Esse episódio não é assustador por conter vilões macabros como de costume em desenhos animados, mas sim por todo o horror existencial do Gumball e Darwin ao ficarem autoconscientes e descobrirem que na verdade são personagens de TV. Imagina descobrir que toda a sua vida é uma grande mentira escrita por outra pessoa. Você não tem livre-arbítrio. Todos os seus amigos e familiares são NPC, e seu único objetivo nessa realidade é entreter pessoas que você nem conhece. Isso sim é assustador, meus amigos. E o segundo episódio que vamos comentar nesse vídeo é o 36º da quinta temporada, Os Fantoches, o dia em que o Gumball e Darwin foram para a dimensão assustadora dos bonecos de ventrílocos. E para quem não sabe, a produção desse episódio teve a ajuda da equipe de Não Me Abrace, Eu Estou Assustado. Vocês sempre brincaram com a gente, agora vamos brincar com você. O episódio começa com Gumball e Darwin no sótão da casa. Eles estão separando várias coisas para doação. O Gumball então acha uma caixa que estava os antigos bonecos de ventríloco. O problema é que o Darwin ainda está um pouco apegado a seus antigos brinquedos e não queria doar. Qual é, cara? Hora de crescer. Verdade. Eu tenho que aprender a desapegar. Boa! O Gumball então desce do sótão com a sacola, mas nesse momento o Darwin dá uma risada e puxa não sei da onde os bonecos. Eu realmente fiquei bem curioso para saber aonde que ele escondeu os brinquedos, mas voltando ao episódio, vemos então o Darwin colocando ambos nas mãos e dando voz para eles, e também prometendo nunca mais abandoná-los. E você não vai mais botar a gente na caixa, não é? Eu prometo. E vamos nos divertir pra todo sempre, não é? Eu prometo. A cena então corta e vemos o Gumball e Darwin pegando o ônibus da escola. E quando eles entram, um dos bonecos se aproxima do motorista e literalmente dá em cima dele. Mas no momento em que eles iriam se beijar, o motorista percebe o Darwin ali. E no meio dessa confusão toda, o ônibus acabou batendo. Mas o que é isso? Vemos então o motorista da escola todo machucado. Não sei como, mas ao que parece ele foi o único que sofreu um dano. O Darwin passa por ele com um semblante de culpado, porém novamente usa o boneco pra sacanear o motorista. E mano, isso é muito suspeito na moral. O Darwin geralmente é uma pessoa muito agradável, mas aqui ele foi um completo babaca. Isso nos dá a entender que tem algo de muito estranho com esses bonecos. Me liga!
A cena então corta e vemos o Darwin na cantina com muita dificuldade para comer o sanduíche, pois ele estava com os fantoches na mão. O Gumball aparece na mesa e começa a tirar sarro do motorista do ônibus, dizendo que ele era um boneco de ventríloco idiota. Nesse momento vemos uma expressão de raiva na cara dos bonecos, o que é bizarro pois eles são apenas objetos. Darwin então com as vozes dos bonecos começa a xingar o Gumball, mesmo com uma cara de quem estava desconfortável. E tem mais? Não, eu podia zoar sua cara, mas acho que a natureza já fez bastante estrago. Então voltamos para casa. Darwin está tomando banho enquanto que fala com os fantoches. O Gumball escuta vozes e entra no banheiro. Ele então pergunta com quem o Darwin estava conversando. Nesse momento ele coloca os bonecos debaixo d'água. Mas depois de um tempinho os ventrílocos voltam para a superfície pois não estavam conseguindo respirar. Anotem essa informação. O Gumball então fica decepcionado pois o seu irmão ainda estava brincando com coisas de criança. Nesse momento Darwin tenta explicar que eles não eram apenas bonecos, mas que estavam vivos. Somos mais que fantoches. Darwin, sabe quem fala com fantoches? Gente louca e gente que quer ganhar dinheiro como ventríloco. Então gente doida no geral. E como o Gumball não acreditou nesse papo e achou que seu irmão estava louco, os bonecos literalmente partiram para cima dele e o começaram a agredir. Mas no meio da confusão o Gumball conseguiu revidar e tirou os bonecos da mão do Darwin. Depois disso ele foi até a lixeira e jogou os brinquedos dentro. Nesse momento Darwin novamente tenta convencer que os bonecos eram reais, mas Gumball não acredita. Estão vivos! Não, não estão! Não, a caixa de sapato não! É quase tão escuro quanto a sua alma aqui! Oh! A cena então corta para a noite com o Gumball dormindo na sua cama. Depois disso vemos a tampa da lixeira saindo sozinha. E nesse momento, meus amigos, descobrimos que o Darwin esse tempo todo estava falando a verdade. Os bonecos estavam vivos e conscientes. Eles então retornam para casa e o Gumball acorda por causa de um barulho. E quando ele desce as escadas para ver o que estava acontecendo, percebe que um dos bonecos estava destruindo seu videogame como forma de vingança para o console tê-lo substituído. Vemos então que novamente o Darwin está segurando os bonecos, porém dessa vez as coisas estão diferentes. Mesmo com os bonecos falando, o Darwin está de olhos fechados e de boca fechada. Gumball então tenta conversar com ele, porém os bonecos negam e falam que o Darwin estava na verdade no mundo deles. E se você quiser vê-lo de novo, vai ter que vir brincar com a gente também. Gumball então pega seu antigo boneco, e quando coloca na mão vemos que ele também tem consciência. O boneco então leva o Gumball para o mundo dele. E mano, isso foi muito bizarro. O que é isso? O que houve comigo? Pera! O Gumball e o boneco então vão em busca do Darwin nesse mundo bizarro, e no caminho eles encontram várias coisas que gostava quando criança, como um avião-pássaro, um homem-mão, e até um cachorro-teclado. Vemos então o Darwin numa casa com os dois bonecos de antes, porém agora eles estão com uma aparência super bizarra e também estão cantando uma música bem perturbadora. Vá pro seu cantinho! É diversão sem fim! O que está acontecendo aqui? É diversão sem fim! O Gumball então aparece na casa e tenta salvar o seu irmão, e fala que os bonecos na verdade o queriam preso naquele mundo para ficar brincando por toda a eternidade. Mas nesse momento, meus amigos, temos uma grande reviravolta no episódio. O boneco que trouxe o Gumball para essa realidade também era do mal. Assim como os outros, ele queria aprisionar o seu mestre nesse mundo para sempre. Nós somos 3, mestre Gumball, e Darwin só tem 2 mãos. Essa era uma armadilha para você. E meus amigos, é aqui que temos o ápice da bizarrice desse episódio. Os bonecos falam que durante todos esses anos eles foram usados como brinquedos, mas agora as coisas se inverteriam. Eles então começam a brincar com o Gumball e Darwin como se fossem bonecos. O problema, meus amigos, é que essa brincadeira parece mais uma tortura, simplesmente bizarro. Dançar e lutar. E muitas minhocas vamos colocar! Vocês vão comer unhas e graxa. Vamos usar um casaco cheio de traças. Os dois conseguem escapar puxando um fio que estava solto do boneco, e depois de um tempinho eles perceberam que toda aquela realidade era moldada pela imaginação, então Gumball e Darwin literalmente explodem ela. Espera, isso não é imaginação? Bem pensado! E o episódio se encerra de uma maneira bem assustadora. Ao invés do Gumball e Darwin terem dado um fim àqueles bonecos perturbadores, eles na verdade colocaram na caixa de doação. Mano, imagina o tanto de vítimas que esses bonecos ainda podem fazer. O Darwin e o Gumball indiretamente condenaram a vida de várias pessoas. Tem certeza de que
eu posso doar todos os brinquedos velhos? Sim, certeza. E para finalizar esse vídeo vamos falar do quarto episódio da terceira temporada, o dia em que uma doença perturbadora se espalhou pela escola e transformou todos os alunos em zumbis. O episódio já começa de uma maneira bem bizarra, enquanto que está tocando uma música assustadora de fundo. Na tela está escrito com sangue que é 7h50 de segunda-feira. Vemos então Gumball e Darwin chegando na mesa para comer, mas eles estão muito irritados. Vemos então o Gumball e Darwin batendo a porta da casa várias vezes. O Ricardo então aparece e pergunta o motivo da raiva. E eles respondem que estavam irritados pois era segunda-feira. Então para resolver esse problema o Ricardo dá um abraço maravilha nos dois. E mano, isso foi um pouco bizarro. Meio que aconteceu uma explosão de felicidade na casa. Isso também parece chato. Abraço maravilha! A cena então corta para a escola, e novamente vemos o texto bizarro com sangue mostrando as horas, e por enquanto que o Gumball está andando pulando e o Darwin sorrindo, a senhorita Simio está acabando com a felicidade de todos na escola. Tivesse direito. A cena então corta para a sala da Simio, e vemos ela saboreando a tristeza das pessoas ao estarem em uma segunda-feira, por enquanto que toma um café numa xícara triste, mas ela fica em choque quando vê o Gumball e Darwin sorrindo. Então novamente temos o texto em sangue mostrando as horas. Depois disso a cena corta para a sala de aula. Gumball literalmente não consegue parar de sorrir. Darwin até diz para ele parar, mas Gumball fala que não é culpa dele. Enquanto isso a Simio está muito irritada olhando para eles. Cara, para de sorrir, eu tô sentindo os olhos dela queimando as minhas costas. Não é minha culpa. Minha bochecha quer parar. E do nada Gumball começa a cantar, dizendo como suas bochechas doem mas seu coração quer continuar. Darwin também começa a cantar, e os dois cantam quanta alegria eles têm, mas o bizarro é que ambos tentam calar um ao outro. É como se os dois soubessem que não deveriam estar cantando, mas literalmente não conseguem evitar. A Simio então pergunta como eles estão tão felizes numa manhã de segunda-feira, e Gumball diz que nem ele se entende. E é aqui que as coisas ficam mais bizarras ainda. O Gumball tem uma crise de riso com o Darwin e começa a cuspir várias partículas estranhas, deixando a senhorita Simio completamente em choque. Então a cena corta para o diretor da escola, e ele tá se gravando fantasiando como se estivesse descendo o cacete em um aluno problemático. A Simio abre a porta bem na hora deixando o clima bem constrangedor. Ela então fecha a porta e abre como se nada tivesse acontecido. Então voltamos ao assunto do Gumball e Darwin. A Simio fala pro diretor que tem uma doença espalhando alegria pela escola, mas o diretor não dá bola e acha que ela está louca. Sei, eu não vou dizer que o que você falou parece loucura, está mais para... A Simio então fica irritada e fala que vai provar tudo, mas antes de sair da sala ela pega a câmera. A cena então corta para horas depois, mais exatamente para as 11h06. A Simio está documentando o surto da doença. Ela fala que essa nova doença está distorcendo os rostos. Após isso vemos um zoom na cara do Gumball e Darwin. E mano, tem algo de muito errado com os dois. Porém a enfermeira também acha que a Simio está louca. A doença distorceu o rosto delas até virar uma careta horrorosa. Não tem nada de errado com os meninos, só estão sorrindo porque estão felizes. A Simio, para provar que estava certa em relação à doença, manda o Gumball parar de sorrir. Ele até tenta fazer isso de várias maneiras, mas no fim não consegue. A cena corta para as 3h33, e a Simio está iluminando os olhos dos dois com uma lanterna. E vemos que ambos estão meio que hipnotizados com a pupila bem dilatada. Depois disso corta para as 4. E aqui temos a melhor prova que eles realmente estão infectados com a doença da alegria, quando vemos os seus pontos de vista. Olha as caras deles. Oi? Olá? Tem alguém aí? Os dois então pulam da cama e tentam beijar a Simio. Ela surta e joga um líquido estranho nos dois, mas por sorte era apenas xarope. Mas mesmo assim deixou a enfermeira puta. A cena então corta para as 4h30. Vemos a Simio falando para a câmera que não teve outra escolha a não ser internar os dois. E podemos ver que os semblantes do Gumball e Darwin estão bem perturbadores. 16h36. Eu não tive escolha senão botar os pacientes em quarentena. O estado deles está piorando. Logo eu vou ter provas da infecção. A enfermeira se cansa
cansa da forma que a Símio estava tratando os alunos e vai até o diretor reclamar. Porém, nesse momento algo muito perturbador acontece. Gumball e Darwin têm uma crise de riso e cospem partículas de alegria, e depois disso literalmente morrem. E quando o diretor chega no local, a Símio está dançando porque ela finalmente encontrou uma prova da doença. Mano, ao invés dela estar preocupado com a morte de 2 alunos, ela está super feliz por estar com razão. Essa personagem é detestável na moral. O diretor Brawl obviamente surta e pensa nas consequências dessa tragédia. Porém, nesse momento, meus amigos, Gumball e Darwin se levantam e pulam nele, o infectando e transformando em doente também. E pra escapar desses zumbis alegres, a Símio literalmente joga a enfermeira neles. Mano, que personagem filha da mãe. Depois disso ela corre até a sua sala e se tranca. E nisso a Símio observa pelas câmeras a infecção de todos na escola. Não. Não, está se espalhando. E num surto de raiva, Símio começa a destruir toda a sua sala, mas no meio dessa quebradeira um livro cai no seu gravador e começa a tocar uma música triste. E acontece que isso é uma cura. Após escutar a música melancólica, o diretor volta ao normal. Ela então tem a ideia de ir até a sala de transmissão e tocar a música. Assim todos da escola voltariam ao normal. Mas no momento em que a Símio iria colocar a música, Gumball e Darwin que estavam atrás pulam nela, e nisso ela é infectada pela doença. Mas antes de ser consumida completamente pela alegria, a Símio liga a câmera e fala como acabar com a doença. E o episódio termina com o diretor se gravando normalmente como se estivesse em uma luta, deixando tudo em aberto. Feliz!